E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês e esse daqui é o porte definitivo do Hollow Knight para vários celulares Android. Ele suporta desde celulares 64 bits até celulares 32 bits, mesmo que mais antigos, e é claro que por ser um jogo leve, ele consegue rodar em várias batatafone aí que a gente conhece, que existem aí no mundo do Android. Essa daqui é a nova edição do Hollow Knight, que tá aqui com a Dead Cells skin, então você vai ter uma skin aqui um pouquinho diferente quando você for entrar dentro do seu jogo, e é claro, ele é feito pelo mesmo modder que criou as outras versões. Esse daqui é o Hollow Knight feito pelo Dance Palace, que suporta tanto a Vulkan quanto a OpenGL, então mesmo se o seu celular for um pouquinho mais antigo e só suportar a OpenGL, você vai ter como jogar aí também no seu batatafone. Ele vai ter aqui várias opções gráficas que você pode selecionar, e não se preocupem, vocês podem ver que eu estou utilizando aqui um controle, esse daqui é o meu GameSir X2 Pro, mas além dele funcionar com controle, seja via cabo igual esse daqui, ou seja via Bluetooth igual esse Fly Apex 3, ele também tem os controles na tela para você aí que não anda com um controle no bolso poder jogar em literalmente qualquer celular. Aqui dentro das nossas opções a gente vai ter várias configurações de vídeo para o seu batatafone conseguir rodar ele numa boa, incluindo aqui configurações de qualidade de desfoque, limite de taxa de quadros para você que quer travar ele em 30 ou 60 fps, e ainda você vai ter aqui a Advanced Graphic Settings justamente para você modificar ainda mais outras opções, inclusive poder modificar a resolução para o seu celular rodar numa resolução um pouquinho menor. Essas configurações aqui podem bugar algumas vezes, então relevem quanto a isso, ok? Se você estiver usando o controle, principalmente na hora que você for utilizar aqui esse painel, pode bugar um pouquinho, mas no geral, como vocês podem ver, ele funciona. A gente vai ter aqui a configuração nativa de resolução, ou então a Graphic Tier, dá para você colocar aqui de High, Medium ou Low, justamente para você rodar em qualquer celular, ou simplesmente diminuir ao máximo a resolução do seu celular, para você conseguir rodar aí, mesmo naqueles celulares com muito pouca memória RAM. E é claro, uma GPU bem fraquinha também. E sim, rapaziada, é o jogo completo, com todas as cutscenes iniciais e até o final do jogo, você vai ter toda a história do Hollow Knight para você poder acompanhar diretamente na palma da sua mão. E como vocês podem ver aqui no meu Poco F5, que assim, ele é bem potentezinho para rodar esse jogo, ele tá rodando aqui em um celular com 12 GB de RAM e um Snapdragon 7 Plus Gen 2, que assim, é bem potente, e bom, vocês podem ver que ele tá rodando aqui tranquilamente a 60 FPS e dá pra gente jogar. Como vocês podem ver, aqui temos a Dead Cells Skin, justamente para você aí que é fã de Dead Cells e fã de Hollow Knight conseguir jogar aí com dois personagens bem interessantes. E o melhor de tudo, se a gente for comparar o desempenho dessa versão rodando nativamente no Android do que as versões que a gente roda originalmente em emuladores, como por exemplo o Skyline, o emulador aí o Yuzu, EGNS, entre vários outros emuladores, essa versão aqui utiliza muito melhor a sua GPU e a sua CPU para poder renderizar todos os quadros. E é claro que por conta disso você vai ter um melhor aproveitamento aí das ferramentas do seu celular para conseguir rodar esse jogo. Fora também que você não vai ter aí o limite de memória RAM. Se você tiver um celular fraco de memória RAM, você também vai conseguir rodar ele por várias horas aí no seu celular, justamente para você conseguir jogar ele. E como eu disse, vocês não precisam de um celular ultra potente igual um Poco F5 para você rodar ele. Por exemplo, eu tenho aqui em minhas mãos um poderosíssimo Moto G6 com seus incríveis 3 GB de RAM, processador de apenas 32 bits e aqui o seu Snapdragon 450. O peso do nosso Hollow Knight, ele pesa ali mais ou menos 1 GB, então a única recomendação mesmo é que você tenha pelo menos aí uns 3 GB ou 4 GB livre dentro da sua memória interna, porque é claro que quando ele for instalado, quanto mais cache ele vai juntando dentro do seu celular, maior vai ficando o aplicativo. Então, na hora de instalar, sempre toma cuidado com essa questão da sua memória. Mas também, pera lá, não vai achando que só porque ele roda em celulares batata, ele vai rodar em celulares tão antigos assim. Como por exemplo, aqui no caso do Moto G3, ele tem apenas 1 GB de RAM, e se a gente tenta rodar esse Hollow Knight aqui dentro dele, ele até vai conseguir abrir, porém ele vai crashar logo em seguida por falta de memória RAM. Então assim, seu celular pode ser batata, mas não tanto quanto isso aqui. E como vocês podem ver, o nosso aplicativo aqui já está instalado no nosso Moto G6, é só a gente clicar aqui em abrir rapidamente, selecionar aqui a nossa linguagem, que como eu falei para vocês, quando você for conectar o seu controle, alguns menus simplesmente
não vão responder, e aí nesse caso é só você sair do aplicativo e entrar de novo. Esse Moto G6, como eu falei para vocês, tem o Snapdragon 450, então assim, algumas configurações no modo alto não vão funcionar tão bem nele. Então a gente pode desligar algumas coisas, como por exemplo o efeito de partículas, diminuir também a qualidade do desfoque, deixar ligada a taxa de quadros, né, justamente para ele rodar em um FPS um pouquinho menor para conseguir executar melhor esse jogo. E aqui, como vocês podem ver, eu já coloquei as configurações gráficas no low e aqui também na menor resolução possível, só para a gente poder aproveitar um pouquinho. Só para vocês entenderem, ele estava utilizando a resolução nativa, que no caso é uma resolução muito alta até mesmo para ele, mesmo ele tendo uma tela 720p, o Hollow Knight colocou aqui uma resolução de 1080p, então assim, ele não iria rodar mesmo se ele quisesse. Mas agora sim, com tudo no baixo, dá pra gente voltar lá pro nosso guia inicial e, é claro, iniciar o nosso jogo pra gente poder jogar o nosso Hollow Knight, mesmo em um celular mais batatinha. E agora sim, rapaziada, a gente vai ter aí os nossos 30 FPS completamente estáveis e ainda com a margem para subir algum efeitinho aqui ou ali. No caso, eu desativei aqui o nosso querido controle Bluetooth, justamente para demonstrar aqui para vocês como que funciona os nossos controles na mão. Então aqui a gente vai ter o nosso stabbing, aqui a gente vai ter o nosso dash, aqui a gente vai ter os poderzinhos que a gente ganha um pouquinho mais para frente. E é claro, dá para você jogar numa boa, até mesmo sem nenhum input lag na hora aqui dentro do seu celular. Então se você quiser jogar, seja com controle via Bluetooth, seja aqui diretamente no touch, você consegue jogar o seu Hollow Knight aqui numa boa. E como vocês podem ver, até mesmo num batatafone como o Moto G6 e a sua poderosíssima Snapdragon 450, a gente está conseguindo ter uma excelente taxa de quadros aqui no nosso Hollow Knight para Android. Mas enfim, galera, esse daqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione os vídeos favoritos, e é nóis, galera, valeu e falou, tchau, tchau.